Uma boa noite a todos. Iniciando então o nosso encontro de hoje, as nossas reflexões, possamos elevar os nossos pensamentos a Deus em agradecimento por esses momentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós falaremos um pouco sobre a iluminação interior, o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá e principalmente sobre a aplicação desse esclarecimento, que é o fundamental para todos. No livro O Consolador, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 4, da segunda parte, na questão 218, o Emmanuel responde a seguinte pergunta: a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos, ou seja, dos seguidores, é a necessidade imediata do Espiritismo? Aí o Emmanuel responde: de modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição de Evangelho redivivo, pertence ao Cristo e seus prepostos, antes de qualquer esforço humano, precário e perecível. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifícios e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. E ele segue na questão 219, que é a seguinte: nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? E continuando a pergunta, poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos? Ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Respondendo, Emmanuel diz: numerosos filósofos hão compendiado as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres. Mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo.
O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressível. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação, junto de vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito. Porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. A questão seguinte, 220, uma outra pergunta. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Respondendo, Emmanuel diz: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto da sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. E a questão seguinte, 221, também seguindo as orientações de Emmanuel. A pergunta: a análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? Respondendo: é certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço, no círculo da vida. Contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta, pelos vícios de toda sorte. Temos plena confirmação deste acerto no ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva ainda agora não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão, mas que em toda parte do orbe a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização e, todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime, embora o falso da civilização. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus, como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Então essa reforma, que nos dará a iluminação interior, ela se encontra nessas orientações de Emmanuel. E nas aplicações mais simples da nossa vida, temos que entender isso. Para ilustrar essa situação, temos vários relatos do Divaldo Franco, em suas palestras, em seus livros, e uma delas
Numa delas, ele dá um exemplo muito claro disso. Ele fala da iluminação interior. Ele diz assim: eu me encontrava em Porto Alegre e coloquei a carteira de identidade no bolso e passei o casaco para um amigo segurar, esquecendo-me completamente. Quando cheguei ao aeroporto e fui apresentar a documentação, lembrei-me de que deixara a carteira no casaco, que agora não estava mais comigo. Raramente saio com a carteira, pois que quase nunca a uso. Naquele dia, em Porto Alegre, não sei por que pensei, levarei o documento para qualquer necessidade, razão por que a pus no bolso do casaco. Quando estava no aeroporto e dei-me conta, expliquei à funcionária que, por sua vez, demonstrou-me a necessidade de um documento com fotografia, de que eu não dispunha naquele momento. Felizmente, eu estava com um amigo da Polícia Federal do aeroporto. Ele assumiu a responsabilidade e eu viajei. Chegando a São Paulo, fui a Jaboticabal e a Bebedouro proferir palestras em duas instituições que completavam, respectivamente, 100 anos. Sem a documentação, fui à delegacia de polícia de Bebedouro, fiz uma notificação. O delegado, muito gentil, deu-me um BO, boletim de ocorrência, que eu não sabia o que era. Tudo bonito, selado. Eu fiquei tranquilo. Quando cheguei ao aeroporto em São Paulo e fui proceder ao check-in, a funcionária da TAM solicitou o meu documento de identificação e, como não o tinha, entreguei-lhe o documento da polícia, que ela informou não servir. A ANAC, segundo ela, não o considerava suficiente. Ela o apresentou ao órgão, que confirmou a sua não validade. A pessoa da ANAC mandou chamar-me. A funcionária, para variar, estava de muito mau humor. Entre parênteses, não sei por que alguns funcionários públicos vivem com tanto mau humor. Poderiam largar o emprego e outros de bom humor o substituiriam. Fecha parênteses. Ela me olhou com tanto mal-estar que eu me senti intrigado. Eu me controlei e esclareci. Eu tenho que viajar, estou com uma pessoa na UTI em Salvador, morrendo, e vou visitá-la. Sou cardíaco e tenho 81 anos. Ela me olhou e, mal-humorada, redarguiu. O senhor tem que preencher esses 2 formulários, depois levá-la à delegacia da polícia aqui no aeroporto, apresente-os e, depois de serem assinados, traga-os de volta. Preocupado, informei que iria perder o voo. A moça continuou rude e deu-me uma resposta grosseira. Preenchi os documentos e comecei a orar. Entreguei-os. Ela fez cópias e os entregou, mandando-me autenticá-los na delegacia de polícia. Atendia apressado. O delegado assinou-os e informou-me que não eram realmente necessários, porque eu poderia ter assinado qualquer nome e ele não teria como saber da sua legitimidade. Colocou um carimbo e devolveu-os. Voltei e entreguei-os à funcionária, que os olhou e informou. Ele esqueceu de assinar um outro. Perguntei-lhe, e tem mais um? Por que a senhora não me entregou? Toda poderosa, ela concluiu. Tem sim, o que eu vou dar agora. Então ela tomou de uma outra página, mandou-me preencher e que retornasse à delegacia. Eu voltei correndo, agora já sem fôlego. O que foi agora? Perguntou-me o delegado, ao que respondi. Ela mandou o senhor assinar de novo. O homem ficou colérico, procurei acalmá-lo e ele aqueceu. Quando retornei e entreguei-lhe, ela carimbou e determinou-me. Agora vá ao check-in e mostre tudo isso. Eu prendi a respiração, agradeci-lhe e obtemperei. Minha filha, eu poderia ser seu avô. Por isso permito-me dar-lhe um conselho. Você ganha para servir. E senti por ela uma onda de compaixão.
Trate melhor as pessoas. Cada pessoa que sai daqui com esse seu tratamento sai vibrando contra você. Você deve ser muito infeliz, ter muitos problemas e recebe essas descargas de ódio sem necessidade. Eu lhe digo isso porque eu sou acostumado a aconselhar pessoas. E você quem é? Interrogou-me a desafiadora. Respondi-lhe com bondade. Naquela hora já não me importava perder o voo. Eu sou espírita, sou Divaldo Franco. Não me diga, exclamou. Eu também sou espírita. Concluí dizendo-lhe, notei, sim, que você é espírita. Entre parênteses, risos. Seu Divaldo, solicitou-me, eu posso abraçá-lo? O senhor me desculpe, mas eu estou muito contrariada, e começou a justificar a má vontade e grosseria. Ouvi-a, compadecido, e saí reflexionando sobre o que seria a doutrina espírita para ela, além de um rótulo, de um adorno. Ela deve ter uma vida muito difícil, deve morar em subúrbio, pegar várias conduções e vive estressada. Em face do acontecimento dessa natureza, ocorreu-me a abordagem, mesmo que ligeiramente, sobre a iluminação interior, a nossa melhora íntima. Não importa que os outros saibam, mas que estejamos serenos, felizes. Então essa mensagem, esse caso que o Divaldo conta, ilustra muito bem essa questão de iluminação interior, né? De aplicarmos aquilo que aprendemos dentro do cristianismo, dentro da doutrina espírita, e que possamos pensar, né, como avaliar os nossos atos, como estamos agindo nas coisas mais simples da nossa vida, no nosso dia a dia, porque são eles que importam para nós neste momento. Tenhamos aí uma boa semana, fiquemos todos em paz. Boa noite a todos, que possamos estar sintonizados na mesma vibração amorosa, em pensamento a Jesus, a Deus. E nessa oportunidade nós gostaríamos de abordar um artigo que foi publicado cerca de 57 anos atrás. Um artigo de Ivone Pereira, que na época usava um pseudônimo de Frederico Francisco. É um artigo que se encontra na revista Reformador de 1963, do mês de setembro, mas também se encontra no livro A Luz do Consolador. E nesse artigo, Ivone retratou a grande doutrina dos fortes, que é a doutrina espírita. Ela fala que a doutrina espírita é uma doutrina que exige de nós força, fé, e nos recomenda para todos aurirmos nossa fé dos livros da legítima doutrina espírita e das observações daí decorrentes, e não aurirmos nossa fé dos dizeres de outros adeptos, né? Para que não nos decepcionemos e abandonemos a doutrina. E esse artigo ele foi considerado porque é um convite para todos os espíritas para uma boa instrução. E uma das conclusões da Ivone é que ela fala que devemos nos conscientizar que muitos de nós ainda não somos verdadeiros espíritas e nem verdadeiros cristãos, e que a despeito disso ainda estamos todos em processo de evolução. Agora eu vou fazer a leitura desse artigo da Ivone Pereira. O estudo eficiente do Espiritismo esclarece de tal forma os aspectos gerais da vida, como a situação dos espíritas, que a ele nos dedicando devidamente, não mais surpresas nem vacilações nos chocarão em qualquer setor. Seremos então espíritas preparados para os entrechoques das múltiplas facetas da existência. E saberemos que o Espiritismo e o próprio Evangelho exigem que, para servi-los, sejamos realmente fortes,
capazes de enfrentar quaisquer situações difíceis, seja no ardor das próprias provações, nas lutas do trabalho em geral, ou diante das fraquezas e imperfeições dos irmãos em crença. Meditando sobre o Evangelho, vamos observar que, para podermos praticá-lo, deveremos, acima de tudo, ser vigorosos de ânimos, corajosos a toda prova. Os primeiros discípulos do Nazareno e os primeiros cristãos foram espíritos fortes por excelência, idealistas audazes, práticos e não místicos, caracteres de ação, porque a tarefa a realizar seria volumosa demais para os ombros de um contemplativo. Um caráter tíbio, por exemplo, como romperia ele com as tradições milenares do judaísmo ou do paganismo para renovar totalmente as próprias convicções? Como enfrentaria o tímido a necessidade de se curvar à palavra revolucionária de Jesus, palavra que arrojaria por terra antigos preceitos de domínio e até de crueldade, para aceitar a união das criaturas através do amor, quando a força era que ditava leis? E como suportaria o indeciso a ordem divina de compreender num mendigo, num leproso, numa pecadora, num publicano ou num samaritano, o irmão a quem deveria amar e proteger, quando o ódio de casta ou de raça e o desprezo pelos pequeninos eram recomendações seculares? Como se haveria o impressionável, sob o imperativo de morrer pelo amor do Cristo à frente da espada dos herodianos ou nas arenas nos circos de Roma, dando-se como repasto às feras? E sem a coragem da própria fé, porque a fé é uma expressão de coragem, como poderiam pôr as mãos sobre um endemoniado, um paralítico ou um leproso e curá-los em nome do Senhor? E ainda, sem a fortaleza de ânimo, como acreditariam eles na vitória daquela estranha doutrina saída de uma obscura província dominada pela águia romana? Doutrina que eles próprios deveriam espalhar pelo mundo, onde só a força, o egoísmo e o orgulho lavraram leis. Nas mesmas condições, encararemos os espíritas. Os caracteres fracos, tímidos, indecisos, demorarão a se integrarem nos embates fornecidos pelo Espiritismo. Também este é doutrina para fortes, ou seja, para aqueles que em migrações terrenas do pretérito tanto erraram e no além-túmulo tanto sofreram por isso, que agora se dispuseram a uma reforma geral do próprio caráter através do Espiritismo. E com efeito, combater as próprias imperfeições diariamente, não ignorando que, se eu não fizer, desonrará a própria doutrina a que se julgou filiar. Socorrer necessitados sem possuir recursos suficientes para o mandato, confiante no auxílio do mestre Nazareno. Subir a uma tribuna diante de assembleia numerosa, que espreita pronta para a crítica a fim de defender a verdade, sabendo que esse é um dever a que não poderá fugir, porque ainda ontem, em existências transatas, deprimiu a mesma verdade. Enfrentar obsessores e fazê-los recuar dos abismos do mal para as suaves trilhas do amor e do perdão, certo de que é apenas intérprete das forças do céu, porque não possui virtudes para tão alto feito. Investigar o invisível com a própria fé e as forças do coração, porque sabe não ser anjo nem sábio. Arvorar-se em secretário de entidades aladas para a produção de compêndios de moral, de filosofia ou de ciências transcendentes, e apresentá-los ao mundo impiedoso com suas críticas, não sendo escritor e tampouco possuindo diplomas universitários. Submeter-se à vontade dos mentores espirituais e executá-los, sobrecarregando-se dia a dia das mais pesadas responsabilidades perante os homens e os espíritos. Ser levado por amor a Jesus a perdoar e esquecer os ultrajes que lhe ferem o coração e conturbam o espírito,
renunciar a cada dia, às vezes até mesmo as mais doces aspirações do coração, morrendo para si mesmo, a fim de ressurgir para Deus e, acima de tudo, filiar-se às falanges dos discípulos de Jesus e dos baluartes da terceira revelação. Não será dispor de forças supremas na terra? Não será ser corajoso por excelência? Convenhamos que é desses tais que Jesus precisa agora, como ontem precisou dos pecadores, dos mendigos, dos malvistos pela sociedade para a propaganda da sua doutrina, únicos indivíduos que, apesar das imperfeições que portavam, estiveram à altura de compreender e executar os sacrifícios necessários à difusão da grande nova que surgia. Muitos de nós realmente ainda não somos verdadeiros espíritas nem verdadeiros cristãos, mas também já não seremos homicidas, nem roubadores, nem traidores, nem devassos, nem ébrios, nem adúlteros, nem suicidas. Observaremos então que nosso progresso dentro do ensino espírita ha sido fabuloso, pois ainda ontem fomos tudo isso, não obstante alguns deslizes que mais ou menos ainda praticamos. Devemos, portanto, ver uns nos outros espíritos valorosos que lutam contra as próprias imperfeições, sob a redentora proteção do Consolador enviado pelo Cristo de Deus. Não vejamos em nossos irmãos de crença, ainda imperfeitos, espíritos indesejáveis, mas pupilos de uma doutrina celeste, recém-libertados de terríveis correntes malignas. E se por nossa vez nos julgamos harmonizados com os esplendores da verdade, estendamos até eles nossos afetos, auxiliando-nos, quanto possível, a se integrarem na verdadeira essência da doutrina espírita, que é poderosa bastante para reeducar os necessitados de forças renovadoras e de luzes espirituais. E todo esse trabalho que somos chamados a executar será labor para espíritos fortes. Portanto, tal como aconteceu aos primeiros discípulos do Nazareno, também teremos de desenvolver lutas árduas para o estabelecimento das verdades celestes sobre a terra. Bom, essa foi a leitura do artigo da Ivone Pereira, um artigo maravilhoso que revela pra gente que todo espírita luta consigo próprio para vencer suas imperfeições, né? E que ontem, em outras existências, fomos criminosos, homicidas, suicidas, e que hoje já melhoramos muito, embora ainda cometemos deslizes, né? E para exemplificar essa luta de si mesmo, essa luta de si para consigo mesmo, a gente pode recorrer à figura de Jesus Gonçalves. Essa figura eminente do Espiritismo, que, quando desencarnado, se valeu da mediunidade de Chico Xavier para psicografar algumas comunicações evangélicas, e dentre elas um poema que integra o livro Parnaso de Além Túmulo. Em 1902 nascia Jesus Gonçalves, o qual, já cônscio da dimensão do símbolo de seu nome, passou a assinar como Jesus Gonçalves, admitindo-se não merecer o nome do mestre. Tratava-se do mesmo espírito que outrora reencarnou sob duas personalidades terríveis, conforme nos noticia um artigo de autoria de Carlos Bernardo Loureiro, publicado na Revista Reformador de novembro de 1997. Uma dessas personalidades foi Alarico I, rei dos Visigodos, conhecido por sua trajetória de guerras e pilhagens, e também por ter saqueado Roma no ano 410, representando o início do declínio do Império Romano. E a segunda das personalidades, foi a maquiavélica figura do cardeal Richelieu, que dominou a política francesa como primeiro-ministro sob o reinado de Luís XIII no século XVII. E a gente pode afirmar que Richelieu foi um dos homens mais poderosos daquele tempo por ter estabelecido o absolutismo. E foi sob a personalidade de Jesus Gonçalves que esse mesmo espírito passou por provas desafiadoras. Com 28 anos de idade, no ano de 1930,
Jesus contraiu hanseníase, que é conhecido como lepra, uma doença que o levou compulsoriamente ao isolamento. E no leprosário, que era uma colônia, onde a dor e o sofrimento eram os companheiros de todas as horas, o seu espírito se depurava de todas as sequelas morais que havia cometido no passado. E mesmo sob tais condições, já familiarizado com a doutrina espírita, Jesus Gonçalves afastou de si e de muitos companheiros o pessimismo. Fundou na própria colônia destinada àqueles doentes um centro espírita, onde difundiu esperanças e alimentou a fé daqueles irmãos desprezados pela sociedade. E para encerrarmos essa consideração da luta, de todo espírita que passa por provações, por expiação, a leitura do poema de Jesus Gonçalves que se encontra no livro Parnaso de Além Túmulo, chamado Anjo de Redenção. Do céu desceste resplandente e puro, e no santo mistério em que te apagas, vestiste-me o burel de sânie e chagas, e algemaste-me a lenho estranho e duro. Nume solar pairando no monturo, terno, escondendo as flores com que afagas, ouviste-me em silêncio o choro e as pragas, doce e invisível no caminho escuro. Mas da cruz de feridas que me deste, libertaste meu ser à luz celeste, onde sublime e fúlgido flamejas. E agora brado, enfim, de alma robusta, Deus te abençoe, ó dor piedosa e justa. Anjo da redenção, bendito sejas. Que todas essas instruções, esse poema, esse exemplo possam nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada, para que edifiquemos a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de sabedoria. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente daquele que reside em nós mesmos. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a todos.